E hoje à tarde e noite eu vou continuar a série de mensagens Ame a sua igreja. E hoje a gente vai falar sobre honra, sobre o ministério pastoral, sobre o cuidado do ministério pastoral, o chamado para o ministério pastoral e como deve ser exercido na igreja, tanto o cuidado do pastor com a igreja, como a da igreja com o pastor. Tem uma mensagem que eu preguei aqui, eu acho que foi em 2016, salvo engano, foi em 2016, o tema da mensagem foi Cuide bem do seu pastor. E foi uma mensagem que marcou muito a vida da igreja, porque a gente vinha de uma realidade de igreja. Quando eu cheguei aqui, tinha uma cultura sobre relacionamento de pastor com a igreja, de igreja com pastor, e a gente, para ensinar, era uma cultura mais religiosa do que bíblica, e para a gente ensinar uma cultura bíblica foi difícil. E quando eu estava em paz com a igreja, que a igreja entendeu aquilo que eu vim ensinando aqui desde 2008, eu disse, agora está certo, agora eu estou em paz para pregar essa mensagem. E aí preguei em 2016 e foi uma mensagem assim abençoadora, está nos canais da igreja. Mas hoje eu vou seguir a sequência do material que nós estamos trabalhando, do livro Ame a Sua Igreja. Então abra a sua Bíblia lá no primeiro livro de João, primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 5. 1 Pedro 5, do verso 1 ao verso 5. Amém? Misericórdia. Algum acessou? Quem não acessou ainda, eu espero, viu? Não tem problema não. 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim a palavra, do verso 1 ao 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pai, muito obrigado por esse momento, por tudo que já aconteceu aqui, os louvores, dízimos e ofertas, avisos. Tempo maravilhoso de louvar ao Senhor, porque Jesus está vivo, ressuscitou, e Ele reina para sempre. E nós, nesse dia tão especial, queremos louvar ao Senhor por tudo que já foi feito e pelo que ainda faremos aqui, em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor e em edificação para o povo e para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Queridos, falar de liderança é às vezes falar em feridas escondidas. Quando se fala de liderança, se há um criticismo muito grande, um ceticismo muito grande, porque liderança é cercado de desconfiança. E não é diferente no ministério pastoral, não é diferente quando você vê um político, não é diferente quando você vê um padre, quando você vê um líder de outra religião, quando você vê um pastor também, muitas pessoas são cercadas de desconfiança. Por quê? Porque muitos já fizeram coisas erradas, andaram por caminhos errados e machucaram pessoas. Isso é um fato. Não
discordo disso, é um fato. E a Bíblia, ela é cheia de exemplos de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos líderes. O apóstolo Paulo é talvez o que mais fala sobre esse tipo de público, mas também é o apóstolo Paulo e Pedro que vem trazer para nós que também tem bons líderes. E esses bons líderes, eles devem ser honrados. Por isso que o tema de hoje é honra, porque os bons líderes que existem na igreja, você pode ver isso em Romanos, capítulo 16, 1 Timóteo, capítulo 3, 4, 5, 2 Timóteo, capítulo 2, Atos, capítulo 20, Tito, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 2, lembre-se disso, não é porque líderes corruptos existem que não há líderes fiéis. Não coloque todo mundo na mesma conta. Não jogue, tem um ditado que se diz assim, que o pessoal das antigas diz muito, não jogue a água suja com um bebê. Quem conhece esse ditado? Não jogue, você está lavando o bebê na bacia, né? Não, você vai jogar água suja, você vai jogar o bebê também? Não jogue a água suja com o bebê dentro. A mesma coisa se fala de líderes. Líderes não é porque tem líderes corruptos, errados, que não há líderes fiéis à igreja, ao Senhor e aos irmãos. Líderes que são dignos de honra. Então, o chamado para o ministério pastoral é um chamado que requer muito cuidado e muita atenção. Primeiro porque a gente muitas vezes coloca como uma coisa super espiritual, que Deus deu uma visão e você foi chamado por Deus. Não, a Bíblia diz que aqueles que querem ser pastores, eles desejam isso. Se alguém deseja o ministério pastoral, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. A ideia é de desejar, a ideia é que comece em mim. Eu tenho desejo, eu entendo que Deus me vocacionou para isso, é diferente. E aí vai a igreja confirmando, vai a família confirmando. Essa semana tivemos uma reunião aqui com os seminaristas aqui da igreja, e uma coisa que eu disse para eles foi o seguinte: olha, se a esposa é contra, meu amigo, do ministério, a você ser pastor, então Deus não lhe chamou, porque é uma só carne. Se sua esposa não quer, não vá brigar com ela por isso. Ore, espere, sirva, continue trabalhando, que de repente, se Deus falar o coração dela, você vai caminhar para o ministério. Mas o ministério pastoral é algo que a pessoa deseja, e Deus vai confirmando isso, através da igreja, através da família. E é interessante que quando Paulo vai falar, você for lá, ler 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo vai falar sobre o chamado ministério pastoral, apenas uma característica é técnica. Aquele que manuseia bem a palavra da verdade, mas todas as características de um pastor para ser vocacionado para o ministério pastoral estão relacionadas a caráter. Olha aí o cuidado que a igreja deve ter. Quase todas as orientações que o apóstolo Paulo fala para alguém ser pastor estão relacionadas a caráter. Marido de uma só mulher, que não seja dominador, que não seja beberrão, que cuide dos seus filhos, que cuide da sua casa. A sua casa é o primeiro ministério dele, que ame as pessoas, e está relacionado a caráter, a formação da pessoa. É interessante isso, porque quando a gente olha para o ministério pastoral hoje, às vezes a pessoa fala bonito, é carismático, e aí ele começa a ganhar seguidores, e aí na igreja também, e aí coloca a pessoa lá no ministério e impõe as mãos de maneira irresponsável, e colocam as mãos sobre uma pessoa e ordenam aquela pessoa ao ministério pastoral, e geralmente depois disso vem tragédia sobre tragédia, igreja ferida, gente ferida por causa do próprio erro, às vezes, da igreja, que não
fez o dever de casa em relação a enviar alguém para o ministério. Eu sei, o autor do livro, Tony Merida, diz assim: eu sei que pastores não são perfeitos, que eles terão dias ruins, cometerão erros, tem dia que não vai estar bem, mas o padrão e a motivação da vida de um pastor deve ser caracterizada pela alegria, pela santidade e pela humildade. Esses traços de caráter no ministério pastoral, eles são como feixes de luz para o mundo. Se você pegar pastores que marcaram a vida de várias pessoas, e esses pastores que terminam a vida continuando marcando a vida das pessoas, eles brilham para o mundo. E aí o Tony Merida, ele traz um exemplo de John Stott. John Stott, que foi um grande pastor anglicano, foi pastor da rainha da Inglaterra, e foi um homem de Deus assim, que marcou gerações, com vários comentários, vários livros e comentários do Novo Testamento são de John Stott, muitos do que nós lemos. John Stott era um homem tão honrado, um homem tão precioso, que as pessoas diziam que ele no privado ele era mais impressionante do que no público. Geralmente a pessoa num público, como Spurgeon, foi um grande pastor, um grande pregador, no público é alguém que realmente consegue arrebanhar multidões, mas às vezes no privado essa pessoa não é uma pessoa normal. E John Stott era o contrário, ele era brilhante no privado, quando ninguém estava vendo. Era aquele que limpava a lixeira da sua secretária, era aquele que estava com um pastor, uma vez com um pastor aqui da Argentina, eles estavam numa conferência na Argentina e passaram a noite, teve muita chuva e melou os sapatos dele, e aí John Stott acorda de manhã. John Stott era o grande preletor do congresso, ele estava lavando o sapato do outro pastor, e o pastor disse: que é isso, pastor, que é isso? Aí ele disse: Jesus lavou os pés dos discípulos, porque eu não posso lavar seu sapato. Coisas simples, mas que marcam a vida de alguém que é chamado por Deus e que tem um caráter humilde, um caráter dependente da vontade de Deus, um caráter consagrado a Deus, e impressiona no privado. Mas uma coisa que tem acontecido na igreja moderna, tem se cobrado dos pastores que eles sejam CEOs, tem se cobrado dos pastores que eles sejam gerentes, administradores. E Deus não... Se Deus chamou o pastor para isso, amém. Mas não é todo pastor que foi chamado para ser CEO, gerente, administrador. Não é todo pastor que foi chamado para isso. E o que acontece é que geramos uma expectativa equivocada quando a gente projeta nos nossos pastores algo que Deus não lhe chamou para fazer. O ministério pastoral é algo simples, mas é algo que demanda tempo, que demanda trabalho, que demanda dedicação, que demanda muita humilhação. Spurgeon já gostava de dizer que quando Deus quer humilhar um homem, Ele chama para ser pastor. Quem lembra, quem conhece aqui Spurgeon, sabe das histórias dele. Spurgeon era um grande pregador batista do século XIX. Então, olhando para esse texto aqui de Pedro, capítulo 5, eu quero tirar 4 lições para a gente, sobre o ministério pastoral na prática. E o que é que nós devemos esperar do nosso pastor? Não nada de mais e nada de menos, é coisa simples, feijão com arroz. E é bom que a igreja, quando olhamos para a nossa igreja, graças a Deus, a nossa igreja, a Igreja Batista Zona Sul, é uma igreja que tem pluralidade de líderes. Tanto líderes de células, que têm um coração pastoral, que fazem um trabalho pastoral junto conosco, quanto de pastores mesmo. Nós temos aqui 3 pastores e temos mais aí, alguns na fila aí, no seminário. Isso é bom demais, tanto para a gente sonhar em plantar a igreja, quanto para que, se a igreja crescer mais, precisar de mais pastores, tenhamos pluralidade de pastores. Por que isso é bom?
Porque é impossível uma pessoa só pastorear uma igreja. Quando você olha todo o Novo Testamento, você vê Paulo e Barnabé, você vê Pedro e Marcos, você vê João e Tiago, você vê líderes plurais. Não é um líder, não é um pastor. Claro, quando vê, tem um pastor titular, o pastor líder. Timóteo, por exemplo, era pastor da igreja de Éfeso. Mas quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele escreve para os pastores da igreja de Éfeso. Ou seja, não só tinha Timóteo como pastor. Timóteo era o pastor líder, mas tinha outros pastores junto com ele. E isso é bom demais para a igreja. Isso é saudável demais para a igreja. Isso é de uma riqueza gigantesca para a igreja, que muitas vezes os crentes não conseguem perceber isso. Louvado seja Deus, porque aqui nós temos 3 pastores, amém? E temos vários líderes de células também que nos ajudam nesse processo do ministério pastoral. Mas o versículo 2, eu queria ler o versículo 2 novamente. Pedro vai falar sobre a tarefa. Versículo 2 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está ao seu cuidado. O trabalho pastoral é de supervisão, é de cuidado. O pastor ele deve ser perito em buscar cuidar de pessoas, em ser um bom pregador, em ser alguém versado na palavra de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, de que o pastor deve ser aquele que maneja bem a palavra da verdade. Mas se tem algo que deve marcar a figura pastoral, é cuidado. O pastor deve, no nosso caso aqui hoje, a igreja foi crescendo, a gente cuida de líderes, que os líderes nos ajudam a cuidar da igreja, mas isso também não impede que os membros tenham acesso a gente. Não, é claro que a agenda é mais apertada, a gente foca mais nos líderes, mas a nossa agenda é aberta, porque nós estamos aqui para cuidar das pessoas. Nós estamos aqui para orar pelas pessoas, nós estamos aqui para visitar as pessoas quando estão internadas, nós estamos aqui para, quando alguém morre, a gente fazer um funeral. Isso é serviço de cuidado com as pessoas. Pedro está dizendo com muito carinho aqui: pastoreiem o rebanho de Deus. Não é um rebanho de Marcelo, é o rebanho de Deus que está aos meus cuidados. Eu tenho uma coisa que, quando eu assumi aqui o ministério da igreja, eu disse aqui para a igreja que era uma coisa que marcava muito a minha vida. 2 coisas. Uma era que o pastor ele tem que aprender a lavar pés. E lavar pés não falando literalmente, mas no cuidado mesmo, de se humilhar e de cuidar das pessoas com todo zelo. Se o pastor não tem esse cuidado de lavar os pés, de cuidar do coração dos membros, de cuidar da vida dos membros, Deus talvez não chamou a pessoa para o ministério, talvez ela esteja no lugar errado. Pastor, ele tem que cuidar. Jesus, João capítulo 13, Jesus, ele pega uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E aí eu lembro que eu disse aqui na igreja, num dia do culto de posse: o pastor tem que ter toalha e bacia. Aí lembrei até de uma música de Estênio Márcio, que ele fala sobre toalha nos ombros, bacia na mão. Uma música linda, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma música, Cora Coração, que vai falar justamente do cuidado pastoral com as ovelhas. Se você olhar a Bíblia toda, os grandes líderes da Bíblia, os grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, eles tiveram um coração pastoral. Deus derrama o coração dele no coração do pastor. E aí você vê um pastor que tem um perfil mais profético de pregador,
mas ele tem que entender que ele tem que ser cuidador também. Ele tem que entender que ele tem que ser formador. Uma das grandes características do ministério pastoral, nesse pastoreio, o rebanho de Deus, é formar novos líderes. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz que nós devemos treinar novas pessoas, equipar novas pessoas para que elas pastoreiem a igreja de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, para os líderes, os pastores da igreja de Éfeso: olha, vocês têm que treinar novos líderes, formar novos líderes. A igreja tem que ter esse trabalho constante de formação de novos líderes para cuidar, porque o crescimento vem, Deus manda pessoas, e nós precisamos cuidar dos líderes, equipar os santos, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. Então essa primeira tarefa é a tarefa de pastorear o rebanho de Deus. Segundo, Pedro vai tratar o coração do pastor. Veja comigo o verso 2 e o 3. Verso 2, a parte final, e o 3. Diz assim: olhem por ele, pelo rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando Pedro vai falar sobre o coração, ele fala 3 coisas aqui. A primeira coisa é que os pastores não devem servir por obrigação, mas de livre vontade. Lembra do que eu falei no início? 1 Timóteo capítulo 3, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. A ideia que Paulo está dizendo ali, se alguém deseja, se alguém quer se esticar para pegar, é como se o ministério pastoral estivesse ali e eu quisesse, eu vou me esticar. A ideia no original é essa, me esticar para pegar o ministério. Ou esse me esticar é o que? Eu me preparar, é a minha família estar consagrada a Deus, é a minha família aceitar, é a igreja reconhecer, é eu entender que eu tenho que me dedicar para o ministério pastoral. E isso tudo eu vou me esticando e vou chegando ao ministério pastoral. Isso deve ser feito de forma livre. Eu não sou aqui, pastor Marcelo, Pedro, Paulo, nós não somos pastores aqui por obrigação. Vocês não nos obrigam, nós queremos, nós entendemos que Deus nos vocacionou para isso e nós aceitamos o desafio, mas nós queremos também no nosso coração. A gente quer e a gente faz isso com muita alegria e faz de livre vontade. O pastoreio deve ser desejado. Por isso que eu fico olhando para... à medida que Tim Keller diz que à medida que a igreja cresce, o pastor ele tem que aprender a trabalhar num novo ritmo, numa nova realidade. Senão a gente fica doente, como eu fiquei há 1 ano e meio atrás, né? Os irmãos testemunharam do meu sofrimento, porque era muita coisa e eu não estava aprendendo a dividir as coisas e fazia tudo. O pastor, ele tem que entender o chamado dele e entender o serviço dele na igreja, porque senão ele vai cansar, porque senão ele vai começar a reclamar, vai começar a dizer que não está bem, e aí, meu irmão, disso aí, para você deixar o ministério é só um pulo. A quantidade tem um instituto chamado Instituto Barna, que ele pesquisa todo ano quantos pastores deixaram o ministério, quantos pastores cometeram suicídio, quantos pastores tiveram depressão. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, mais de 70% dos pastores americanos, 70% dos pastores desejam deixar o ministério, não aguentam mais. Tem 2 coisas aí para mim, ou uma, ele nunca quis aquilo, de repente tentou tudo na vida, agora eu vou tentar ser pastor, ou aconteceu isso na vida dele, ou a igreja não soube lidar, e ele não soube lidar com a igreja, e um quebrou o outro, e aí tem um pastor ferido, machucado, uma família destruída,
Isso é muito comum, irmãos. Por isso que eu digo aqui para vocês, orem pelos seus pastores, orem pelos pastores que vocês conhecem, pelos seus amigos, orem por suas antigas igrejas ou para suas igrejas atuais, orem pelos pastores, porque não é fácil o ministério pastoral, mas é algo que a gente deseja e que é algo abençoado e abençoador. E eu vou dizer por que abençoador. Vamos seguir primeiro. Segundo, ainda falando sobre o coração, pastores não devem servir por ganância, mas de boa vontade. Isso não quer dizer que a igreja não tem que sustentar o pastor financeiramente, não é isso. Eu já ouvi também tanto crente avarento, que não cuida da igreja, que não é dizimista, que não é ofertante, que não está nem aí para se o pastor precisa de ajuda, se a igreja tem missionários, tem crente que não está nem aí. Ele vem, diz que cultua a Deus, vai embora, mas não, ele cultua ele mesmo, mas não contribui com nada, não tem um coração grato, generoso, e sempre está atacando pastores ou líderes. Isso é uma coisa que acontece e é fato. Mas o pastor, ele não deve estar servindo por ganância financeira. Mas pastor, tem muitos que fazem, sim, eu sei que tem, por isso que a gente prega aqui na igreja contra falsos mestres, falsos profetas. Por isso que a gente prega aqui contra a teologia da prosperidade, da confissão positiva. Por isso que a gente prega contra isso. Porque tem pastores que têm uma habilidade gigantesca para chegar no auditório e usar neurolinguística, enganar as pessoas e tirar das pessoas o que elas não podem para os seus próprios bens. Agora, isso não quer dizer que a igreja não tem cuidado. Graças a Deus, essa igreja aqui, nós temos 2 pastores integrais e temos um pastor parcial, que é o Paulo, que tem um trabalho fora e também tem uma ajuda de custo da igreja, mas tem eu e Pedro aqui que somos integrais. A igreja, a gente não tem outro trabalho, só trabalhamos aqui na igreja. Nós temos missionários que a nossa igreja sustenta, porque os irmãos, graças a Deus, têm sido honrosos e honestos e justos e servem ao Senhor com os dízimos e ofertas. Terceiro, o coração do pastor, primeiro, não deve ser por obrigação. Segundo, não deve ser por ganância. Terceiro, não deve ser dominador, e sim um exemplo de humildade. Queridos, isso aqui é muito interessante, porque a quantidade de pessoas que chegam nas nossas igrejas, aqui, por exemplo, quantas pessoas chegam aqui que vieram de tal igreja, tinha um pastor dominador que controlava tudo e que mandava nas pessoas e que dava palavras profetadas do inferno para as pessoas, atacando as pessoas. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te castigar, porque eu determino, que história é essa? Dominadores, controladores, que não entendem que a igreja, no caso nosso aqui, é uma igreja congregacional, de um regime democrático, que tem diretoria, que tem liderança, que tem pessoas que são eleitas pela igreja para nos ajudar na direção e no crescimento da igreja. Mas tem muitas igrejas que têm pastores dominadores, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem crente que gosta. Tem muito crente que gosta desse tipo, porque é o pastor da profetada, é o pastor que determina, é o pastor que declara e acontece. Aqui, graças a Deus, a gente não tem isso não. Aqui a gente tem, graças a Deus, em 3, e um ajuda o outro, e um às vezes aperta o outro, e um ajusta o outro. A gente vive aqui, graças a Deus, debaixo da vontade de Deus. Temos erros, temos defeitos, somos falhos, somos pecadores, sim. Somos iguais a qualquer um de vocês. Nós não somos melhores em nada do que nenhum de vocês. Mas nós não trabalhamos dessa forma. Nós entendemos que precisamos andar de mãos dadas, andar juntos. Tem hora sim que o pastor vai ter que tomar decisões, porque ele é o líder, é o que está na frente da igreja. Tem hora que vai dizer, não, vai ser desse jeito. Mas isso não é regra geral, irmãos.
geralmente é tomado de decisão em equipe. Graças a Deus aqui nós trabalhamos assim. E aí, Pedro, ele vai falar sobre a recompensa. Porque às vezes é difícil para o pastor aguentar a pressão no ministério. E aí Pedro traz a recompensa lá no verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Ele está fazendo uma comparação aqui com as disputas olímpicas da Grécia Antiga, que eles recebiam uma coroa de folha, de flores, mas que acabava, que daqui a 3 dias aquela coroa não prestava mais. Pedro está dizendo que quando o Supremo Pastor Jesus se manifestar, vocês receberão uma imperecível coroa de glória, coroa eterna, uma coroa que não se quebra, que não se desmancha, que não termina, uma coroa eterna. Gente, olhando para uma recompensa como essa aqui, eu como um pastor, olhando para isso aqui, meu Deus do céu, eu não sei nem se eu sou merecedor de uma coroa imperecível, mas é uma promessa que um apóstolo do Senhor está dizendo que Deus vai dar aos pastores. Isso acalma o nosso coração, isso tranquiliza o nosso coração, e isso deve fazer com que a igreja, vocês nos encorajem. Pastor, lembra da tua coroa, lembra da imperecível coroa que você vai receber. A ideia é de encorajamento mesmo, porque os pastores, eles precisam ser encorajados, senão não dão conta, irmãos. Aqui eu falei um pouco sobre o compromisso de pastor, sobre o chamado do pastor, e aqui eu vou pular para o final agora, alguns conselhos para a igreja no cuidado com o pastor. O autor Tony Merida, ele dá um plano de ação aqui, e aí eu quero desafiar você a isso, porque, veja bem, eu estava ouvindo uma reflexão do pastor Jeremias Pereira. Gosto muito do pastor Jeremias Pereira, homem de Deus, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Se você quiser rir, quiser chorar, quiser ser abençoado, põe lá no YouTube, escuta ele, você vai ser ricamente abençoado. Dele, Hernandes Dias Lopes, homem de Deus que marcam a minha vida. Aí o pastor Jeremias Pereira estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo para a igreja dele, dizendo, olha, vocês aqui gostam muito de pastores da internet, e esses pastores se tornam os pastores de vocês. Vocês até parecem até que são íntimos da pessoa, tipo assim, um gerê, por exemplo, se chama pastor gerê, meu pastor gerê, você é da igreja Batista Zona Sul, mas o seu pastor é o pastor gerê. Ele falando assim, ele dizendo assim, muitas vezes a gente se acha íntimo do pastor de fora, do grande conferencista, do grande pregador, e aí ele usa uma frase de Hernandes Dias Lopes, que Hernandes Dias Lopes diz assim, um pastor, para ter um sermão bom, sermão arretado, daquele que marca, que arrebata o coração de todo mundo, ele tem que pregar no mínimo 17 vezes. Quando ele pregar 17 vezes, ele já vai estar aprumado para pregar aquele sermão. Mas é difícil, que a gente todo domingo tem que ter um sermão novo para pregar. Então é muito difícil ter aquele sermão arretado na sua igreja local. E o gerê falando sobre isso. Disse, olha, vocês, quando olharem para um preletor internacional, nacional, que é aqueles caras que abençoam mesmo, tenha pena mais do seu pastorzinho, da sua igreja, tenha pena de Marcelo, de Pedro e de Paulo, trate no nível certo. Olha, isso aqui é o meu pastor local, isso aqui é um conferencista, que esse sermão que ele está pregando, já é a 30ª vez que ele pregou. Quando eu vou pregar em outra igreja, irmãos, o povo sai de lá arrebatado, porque eu prego sermões que eu preguei 50 vezes já. Mas aqui não, aqui é todo domingo um novo. E aí ele diz assim,
Quando você estiver doente, quem vai lhe visitar não é o pastor preletor, não. Quando você estiver num hospital, quando morrer alguém da sua família, que for para fazer um velório, não é o pastor famoso, não. Quem vai é o seu pastor da igreja local. Cuide melhor dele. Então, eu estou dizendo isso aqui porque eu ouvi um homem de Deus que marca a minha vida, que é o pastor Jeremias Pereira, falando para a igreja dele. E a igreja dele é uma igreja que eu sei que cuida bem dele. Como eu digo que a Zona Sul é uma igreja que cuida bem da gente. Mas, de repente, tem novos aí que não são bons cuidadores, ou que não estão nem aí para isso, e que nem ligam, e que nunca pararam para pensar nisso. E cabe a mim, como pastor, ensinar vocês a cuidar bem dos pastores, com palavras de encorajamento, com um abraço, com um almoço, com um presente, com uma ligação, com uma mensagem no WhatsApp, com um alô, pastor, benção, obrigado, pastor, por sua vida, eu orei por você, minha família, eu tinha uma família aqui na igreja antigamente, que eu sabia que todo jantar era pastor ao molho madeira. Não sei se você já comeu carne ao molho madeira, mas era pastor ao molho madeira, e um dia, uma pessoa dessa família me procurou e me pediu perdão. Esse pastor queria pedir perdão, porque lá em casa, toda vez, todo domingo, sábado, quase todo dia, pastor, a verdade é essa, era pastor ao molho madeira. E eu estava no começo do ministério, começando o ministério, eu lá sabia o que era ser pastor, gente. Se eu não tivesse o amor da igreja, o cuidado da igreja por mim, e eu cuidando, daí a gente, um cuidando do outro, como é que eu ia chegar até aqui? 14 anos agora vai fazer em abril. É um aprendizado contínuo. E aí eu quero trazer alguns conselhos que ele dá aqui, o pastor Tony Mérida. Vamos lá. Respeite seus pastores, prestando atenção, preste atenção, viu? Olha aí. Prestando atenção ao que eles ensinam e se recusando a tomar parte em rumores e calúnias. Cuidado. Cuidado, que tem gente que gosta de levantar falso testemunho contra pastores. Graças a Deus aqui eu já passei poucas vezes por isso aqui, mas já passei. Mas foram poucas. Tem igrejas que eu sei que a turma sofre mais, mas mesmo assim tenha todo cuidado. Respeite seus pastores, honre seus pastores. Segundo, demonstre amor por seus pastores fazendo algo gentil por eles, não necessariamente só em época de aniversário ou dia de pastor, mas durante o ano todo. Abençoe a vida dos pastores. Um dia desse eu cheguei ali, tinha uma bênção ali na minha sala, quando eu vi um voucher do jantar. Oh glória! Oh glória! Como diz um cabra, lá de Recife, oh glória! Eu disse, Jesus, vamos jantar. Que aí eu disse, glória a Deus, fomos para o restaurante, jantamos, tiramos foto. A pessoa que trouxe o presente não quis dizer quem era, mas a pessoa que me entregou, a secretária, sabia quem era. Aí eu mandei a foto para a secretária que mandou. Eu nunca soube quem era essa pessoa, mas marcou a minha vida. Uma coisa simples, mas abençoe a vida dos seus pastores. Uma mensagem, não só no dia do aniversário, mas uma mensagem: pastor, estou orando, se tem uma coisa que eu gosto de ouvir pastor, estou orando por sua família e por sua vida. Meus filhos têm orado. Tenho aqui uma menina, Manu, aqui, 8 anos, Manu tem? 8 anos. Desde que eu fiquei doente, com depressão, há 1 ano e meio atrás, Manu começou a orar por mim. Ela ora por mim todos os dias. Faz 1 ano e meio. Os pais dela pastor, todo dia, ela fica ansiando para orar pelo Senhor. E quando soube que eu ia para a Coreia, agora, né, aí ela agora está orando pela minha viagem da Coreia. E tem um outro alvo de oração. Mas é uma menina uma criança, gente. Para mim isso é maravilhoso. Para mim isso é maravilhoso. Expresse gratidão pelo ensino e exemplo que os seus pastores
lhe dão, oferecendo-lhe palavras de encorajamento, como eu já falei. Seja motivo de alegria para seu pastor, fazendo bem, mesmo nas pequenas coisas, servindo, chegando na hora certa, fazendo o que é combinado e cumprindo, sendo comprometido com a igreja, dizendo: pastor, estou aqui, pode contar comigo. Isso é bênção, irmãos. Servir na célula, servir no ministério, são pequenas coisas que vão alegrando nosso coração quando a gente vê a igreja crescendo, vai avançando, o povo entendendo que precisamos nos unir e andar juntos e caminhar para a honra e glória do Senhor. E por último, eu já falei, vou falar novamente: ore por seus pastores de maneira pessoal, ore por nossas famílias, pela minha, pela de Paulo, pela de Pedro, pelos líderes da sua célula. Honre seus líderes de células, abençoe seu líder de célula, seu líder de ministério, mande uma mensagem, dê um bombom a ele. Meu irmão, abençoe seu líder, não só o pastor, mas seu líder também. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir aqui na igreja: nossa família orou por você ontem à noite no jantar, nossos filhos oraram por você antes de dormir. Se tem uma coisa que me marca, é saber que vocês estão orando por mim de fato e de verdade. Não só de boca: pastor, eu vou orar por você. Não. Ore mesmo. Coloque como hábito na sua vida, por mim, por Paulo, por Pedro, por nossos filhos, por nossas famílias, nossas esposas, nossos casamentos, nosso ministério. Ore sempre por nós. Depois você se acostumar a orar, e você diz assim: orei por você. Amém? Não vai dizer a mim agora na porta, só porque eu falei hoje, não. Tá bom? Mas comece a exercitar isso na sua vida. E depois você nos abençoa dizendo: orei. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Pai, por essa série de mensagens que o Senhor tem nos desafiado aqui na igreja. Ame sua igreja, a cuidar uns dos outros, a entender o valor de pertencer, de fazer parte de uma comunidade e servir ao Senhor nessa comunidade. Abençoa aqui os irmãos, abençoa essa reflexão que nós trouxemos hoje, que possa causar realmente um impacto verdadeiro nos corações aqui. Nos ajuda como pastores, como líderes da igreja, líderes de ministério, líderes de células, pessoas que têm se agarrado conosco no cuidado, no ministério pastoral, os supervisores de rede, são pessoas assim maravilhosas, preciosas, que têm nos ajudado. Eu louvo a Deus por essas vidas. E eu te rogo, Pai, para que o Senhor toque no coração da igreja, para que a gente continue sendo uma igreja unida, uma igreja que foge de briguinha besta, de fofoca, foge de partidarismo, mas que se ama e que se cuida e que cresce juntos. Nos ajuda a honrar os nossos líderes e nos abençoa, Pai, nesse processo, que eu sei que não é fácil, é um exercício, mas é possível abençoar uns nossos líderes. Abençoa aqui pessoas, talvez, que tenham feridas no coração contra líderes do passado. Que o Senhor traga restauração nesses corações, Pai. Perdão, que eles possam liberar perdão. Se tem gente aqui hoje com o coração ferido contra pastores, contra líderes de outras igrejas, sei que são pecadores assim como eu sou, Pai, que podem falhar assim como eu falho, mas que haja no coração dos membros aqui, Pai, quebrantamento e liberação de perdão, para que possa de repente andar de cabeça erguida e aprender a abraçar um pastor, aprender a estar junto novamente de um pastor, e entender que pastor é ser humano, assim como qualquer um de nós somos. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Nos abençoa e nos guarda, no nome de Jesus. Amém.